Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papos Improváveis. Na edição de hoje, mais uma conversa super descontraída, divertida, com pessoas do mercado, profissionais de marketing, profissionais da cultura, gente amiga e gente que tem muito para nos contar. Hoje, o papo vai ser com um grande amigo de longa data, o senhor Wilson Simonal Pugliese de Castro. Só o nome já pega metade do programa. Músico, intérprete, compositor, produtor, diretor musical, enfim, essa figura muito conhecida de todos nós, não só da música brasileira, mas do mercado de propaganda também. Fala, seu Wilson Simonal, como é que você tá, meu querido? Salve, Mário! Um acorde, Didi. Acorde de grande entrada, né? Para você, não para mim, pelo amor de Deus. Uma vez você me disse que só sua mãe te chamava de Wilson, é verdade isso, não? A minha mãe e minhas tias também, né, Mário? Ah, é verdade. Porque não existe criança que se chama Wilson, né? Isso você nunca viu. É verdade. Que nem Raul, né? Tem uns nomes que o cara já nasce com 50 anos, né? Um negócio assim, né? É impossível uma criança se chamar Wilson. Mas uma coisa, para começar a esquentar, que sempre me chamou a atenção e eu já te fiz essa pergunta uma vez. Você nasceu no Rio, você é carioca, certo? Nascido no Rio, nascido em Santa Teresa, quer dizer, carioca da gema, né? Super carioca, né? Carioca como você, teu pai era flamenguista. Sim, sim. E você, como é que você virou palmeirense doente? Só para quem não sabe, o Simoninha, não é que ele é palmeirense, ele é mais palmeirense do que muito italiano que eu conheço por aí. Eu vejo ele todo jogo do Palmeiras, às vezes que eu fui, encontrei, e vejo ele alucinado, torcendo, assistindo sozinho no hotel, essas coisas de maluco. Me conta essa história, como é que você virou palmeirense tão doente assim, sendo carioca? Quando surge o viver de imponente. Foi uma história. Era a segunda academia do Palmeiras. A gente morava naquele ano, a gente morou um ano praticamente num hotel aqui na Santa Cecília chamado Hotel Lord Palace, que era a concentração do Palmeiras. E esse ano era o ano de 1974. E eu era garoto, né, muito criança assim, e ficava ali com os jogadores, né, porque até o período de escola, estudava só à tarde, então de manhã os jogadores estavam tomando café da manhã e era aquele timaço, Leão, Dudu, Luiz Pereira, Leivinha, César Maluco, Demi da Guia, Ney, pô, era um timaço. E aí, naquele ano, teve uma final, que era Palmeiras e Corinthians, no Morumbi, um jogo histórico, que o Palmeiras ganhou por 1-0. E foi uma loucura, assim, eu fiquei muito assustado, porque a torcida do Corinthians estava naquela fila gigantesca. Foi uma loucura o que eles fizeram no estádio, porque eles achavam que iam ganhar, chegaram, acho que favoritos para essa final, e o Palmeiras ganhou de novo, mantendo o Corinthians na fila. E eu, no meio daquela confusão toda, sei lá, eu tinha 10, 11 anos de idade, aquilo era muito fascinante. Eu falava, caramba, esses caras aqui, esses caras que estão aí no campo são os meus amigos, né? Conheço todos eles, né? Brinco com eles todos os dias. Então aquilo foi muito impactante assim para mim. E aí nasceu meu amor pelo Palmeiras e, enfim, sigo a vida inteira com esse amor. A gente tá falando de futebol, mas tem uma coisa que sempre ficou na minha cabeça para te perguntar, é o seguinte, para quem não sabe, o Simoninha é sócio da produtora de jingles e trilhas de comerciais e de filmes também, que se chama S de Samba, uma grande produtora que fica em São Paulo, mas produz para o Brasil todo. E ele é sócio dessa produtora já há muitos anos, ao lado de outro artista muito famoso, que é o Jairzinho Oliveira. Então, assim, o que é engraçado, né? Eu que vi a carreira de vários artistas lá atrás, eu era criança, encontrar o Simoninha, filho do Simonal, sócio do Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, que é outro ícone da música popular brasileira, histórico, os dois, né? Então, Simonal e Jair, e que tem origens diferentes, né? O Simonal era carioca e o Jair era do interior de São Paulo, de Minas, uma coisa assim? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E até ele conta essa história numa entrevista que eu encontrei, achei muito divertida, que ele falou que ele estava olhando a televisão assim e viu lá um negão cantando assim, ele ficou olhando e falou, não, mas eu não cantei essa música. Aí porque ele falou, pô, não é possível, eu não cantei essa música, porque ele achou que era ele. Olha só. Ele se confundiu com o Jair assim. Aí quando ele percebeu, obviamente, que era o Jair e tal, já criou uma empatia muito grande e os dois acabaram se tornando grandes amigos, né?
Então eu conheço o Jair, conheço a família do Jair desde sempre, desde que eu nasci. E, obviamente, a música nos aproximou. Quando o Jair foi estudar em Boston, na Berklee School, quando ele voltava de férias, ele nos procurava para mostrar o que ele estava fazendo, para mostrar as músicas dele. E então a gente já, nesse momento, isso já é anos 90, né? A gente começou uma amizade e ficava se comunicando, porque o Jair, além de estudar em Boston, na Berklee, ele depois, quando se formou, foi fazer estágio em algumas gravadoras importantes em Nova York, então tinha muita informação, muito conhecimento, então pra gente também era muito legal a gente encontrar com ele lá, encontrar com ele aqui. E quando ele volta em definitivo, meio que a gente já estava combinando, assim, sabe? Já tínhamos gravado algumas coisas, já tínhamos feito algumas coisas nessas férias aí, tanto dele quanto nossa, minha, aqui no Brasil. E então a gente combina de fazer alguma coisa juntos e a gente começa esse sonho que dura mais de 20 anos. Bom, uma outra atividade do Simoninha é fazer trilha e música para longa-metragem, enfim, para outro tipo de arte, além da própria publicidade. Em 2018, para quem não sabe, o Simoninha ganhou um Kikito, junto com o irmão dele, o Max e Castro. Eles ganharam um Kikito no Festival de Gramado como melhor trilha sonora para o filme Simonal, que é exatamente um filme que conta em detalhes a história do pai dele, do grande Wilson Simonal. Cara, como é que foi você e o teu irmão criarem uma trilha sonora olhando para a história que vocês viveram, né? Porque vocês viram de perto. Quase tudo aquilo que estava na tela, ou boa parte dela, vocês viveram. Um certo distanciamento nessa hora é impossível, né? Como é que foi isso? Não, tem que ter muito profissionalismo, né, Mário? A gente está nisso há muito tempo, né? A gente trabalha com isso há muito tempo. Então, o que aconteceu? A história do Simonal, que é uma história que precisava ser recontada, ela já vem sendo recontada nos últimos 20 anos de várias maneiras. Então, primeiro, eu e o Max sempre atuamos na questão musical. A gente achava que a gente acha que a nossa contribuição a isso é sempre na coisa musical. Na questão da história, na questão de outras coisas, a gente é melhor os outros profissionais, as outras pessoas, até para não ter o nosso envolvimento direto como filhos, contarem essa história. Então você teve musical, você teve documentário primeiro, né? Foi um sucesso tremendo, né? O documentário levou 90 mil pessoas aos cinemas. Muitas coisas aconteceram, então a gente aprendeu também a lidar com a emoção, obviamente. Quando o filme estava sendo feito, o longa, o diretor falou, olha, eu acho que não tem ninguém melhor do que vocês para fazer essa trilha. Porque pelo conhecimento, enfim, é uma coisa que vocês dominam, e acho que vocês vão me ajudar muito na concepção da trilha. E a gente meio que combinou que a gente não iria se intrometer na questão do enredo, na questão do filme. Então a gente ficou muito feliz quando a gente ganhou o Kikito, que foi antes do filme estrear, né? Depois o filme estreia em 2019, e depois a gente também ganha o grande prêmio do cinema brasileiro, né? Na sequência também, melhor trilha. Então, os dois prêmios mais importantes de música do Brasil, eles foram importantes no sentido do reconhecimento do trabalho que a gente fez, mas eu brinco sempre também, né? Com a trilha sonora do Simonal fica muito fácil, né? Bom, tem essa matéria-prima você não pode reclamar, eu tenho certeza. Agora, eu me pondo no teu lugar, né? Na área de criação, guardadas as devidas proporções, obviamente, é que você já tinha passado por outras experiências anteriores, então digamos que um certo calo na alma já havia sido criado, porque já tinha sido deglutido, assim, né? Eu vou te falar as cenas que mais me emocionam no filme, nem são, assim, claro que eu me emociono muito com meu pai até hoje, mas como você falou, que você cria um certo calo, mas as cenas com a minha mãe me emocionavam muito. Imagino. É que nem no teatro. No teatro, a personagem da minha mãe tinha um protagonismo grande no musical. E teve um dia que a minha mãe foi ao teatro, né? Logo assistir. E o elenco fez uma homenagem a ela. Acho que estava no Teatro Castro Alves, lá do Rio de Janeiro. Teatro grande, né? Teatro completamente lotado, assim. E o elenco estava super feliz que ela estava lá. A primeira vez que ela estava indo, a primeira vez que o elenco teve contato com ela. E no final do espetáculo fizeram uma homenagem a ela. Ela foi ovacionada durante 5 minutos, sem parar. Nossa. Esse dia eu senti uma emoção assim muito... Nossa Senhora, só de pensar. Simoninha é diretor musical
do Domingão do Hulk hoje, e foi durante, sei lá quantos anos você foi diretor musical também do Domingão do Faustão? Eu entrei no Domingão do Faustão ali no final de 2015 e fui até 21, até ele sair da Globo. E aí agora você continua no Domingão do Hulk. E aí eu continuo no Domingão do Hulk. E é um programa semanal, então vou falando um pouquinho de criação e coordenação de equipe, porque deve ser uma equipe gigante ali. Como é que é a tua rotina? Você tem que ir para o estúdio que dia? Como é que funciona? Porque a gente reclama às vezes quando tem pouco prazo para fazer um comercial e vocês toda semana tem que botar um programa de sei lá quantas horas de pé. Como é que funciona isso? Mário, eu te confesso que a chave, acho que da boa realização, assim, o segredo da boa realização, e você sabe isso muito bem, a gente já conversou, você é um mestre, eu gosto de conversar com as pessoas que têm esse conhecimento, você concorda comigo, é a equipe. A equipe é fundamental, sem equipe a gente não faz nada, uma boa equipe, né? E você tem que confiar, tem que delegar. Isso é uma coisa que naturalmente, com a experiência, com a vida, eu fui aprendendo. O Fausto, durante quase toda a sua existência, era ao vivo, né? Então foi uma loucura também, porque aquela altura da minha vida eu falei assim, caramba, a gente aqui, todo mundo falando só de novas mídias, né? Novas formas de se comunicar, e eu indo para a televisão aberta, um negócio que as pessoas falando que estava com os dias contados, né? E para mim foi uma experiência incrível, assim, aprendi muito, tive a oportunidade na minha área, na música, de fazer coisas incríveis, né? Levar coisas incríveis para a televisão, juntar artistas incríveis dentro do programa, com qualidade, com respeito, com infraestrutura. Então, continuo fazendo, obviamente, isso do Luciano. Isso é muito legal. E conheci muita gente que não era do meu círculo direto de amizades, se tornaram grandes amigos, e aprendi e aprendo muito com eles também, né? Durante a pandemia, aliás, cá entre nós a gente conversou sobre isso, né? A pandemia para músico e para artista de palco foi um horror, né? Não só pelo, claro, lado financeiro de boa parte dos músicos, artistas, tudo bem, tem essa parte mais racional. Mas tirando isso de lado, a parte emocional do cara não poder estar num palco mostrando o seu talento para as pessoas, sejam 10, 20 ou 30 mil, tanto faz. Porque esse é o tesão da coisa, né? Para quem está no palco. E ficar 2 anos praticamente sem poder subir num palco e trocar essa energia com as pessoas de uma plateia, deve ser muito duro para um artista, principalmente para você. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você desabafasse um pouco. Mas antes disso eu queria comentar o seguinte, durante o teu período de pandemia, você fazia lives, né, shows pros amigos e para as pessoas que queriam acompanhar. O projeto era bem legal, o nome era Na Minha Quarentena Eu Canto Assim. Aí eu comecei a notar uma coisa, nos comentários pelo menos, a gente vê as pessoas fazendo comentários do lado aqui, né, no chat, né? 90%, 95% era mulher. 95% era mulher. Aí eu comecei a entender uma música que seu pai cantava lá atrás, e você também canta muito bem, que quando eu era bebê não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Eu falei, cara, esse cara tá com açúcar, não é possível ter tanta mulher assistindo o show do cara. Então fala 2 coisas. Primeiro, começando pelo final, você tem mesmo uma audiência mais feminina ou é impressão minha? Por que você acha que é isso? Sacanagens à parte do amigo aqui. E a outra é, como é que foi aqueles 2 anos? Me conta aí um pouquinho. Bom, primeiro você, também músico, né? Você sabe o quanto é importante e quanto é especial estar em cima do palco e poder estar se comunicando. E eu sou um artista de palco, eu gosto do palco, né? Eu faço muitas coisas, né? Tem muitas atividades, como você falou, mas o palco eu acho que é o lugar onde eu me sinto melhor, né? Onde eu me realizo mais. Então, não ter isso, né, me doeu profundamente. Mas desde o primeiro dia da pandemia, no primeiro dia eu já fiz uma live, né? Antes das lives virarem febre, assim, eu já comecei a fazer as lives, porque eu falei, eu preciso trocar com as pessoas, né? Então, é claro que eu estou aqui cantando, contando histórias, mas eu estou recebendo carinho, estou recebendo essa energia também de volta, é uma troca, né? Que era muito importante naquele momento, que todo mundo estava trancado dentro da sua casa, sem saber o que ia acontecer, vivendo uma experiência que a gente nunca viveu na nossa recente humanidade, né? Com relação a essa audiência,
Eu não sei, acho que foi uma coincidência da situação. Eu gosto muito que eu tenho um público também muito masculino. Então, isso é muito legal, assim, porque eu acho que é bem equilibrado. Tem mulheres e homens que gostam do meu som. Eu fico muito impressionado como as pessoas me param na rua, sabe, muitos caras, muitos homens, pô, adoro teu som, pô, não sei o quê, vem trocar ideia e tal. Eu acho isso muito legal, eu gosto muito disso, assim, porque eu acho que é para todo mundo, né? Não é uma coisa até porque eu não faço um som. Claro, tem o lado, né, das músicas românticas, é importante, é uma coisa que eu também gosto de fazer, mas eu acho que a minha música é uma música mais alegre, né? Uma música que acho que atinge o coração de todos aí de uma forma, de um jeito ou de outro. Toda vez que a gente termina um papo, a gente tenta botar o nosso entrevistado num teste, uma saia justa, né? Opa! Mas não é tão grave, não. Você já matou metade dela, mas é o seguinte: o nosso papo chama-se Papos Improváveis, porque a gente sempre tem perguntas que não são muito comuns, né? Perguntas que as pessoas às vezes não fazem, ou tem vergonha de fazer, eu já não tenho tanta vergonha assim. E fundos, né? Para quem está vendo aí o fundo do Mário e o fundo do Simoninha, é sempre os fundos que a gente faz, é uma brincadeira com a personalidade das pessoas, com a luz que cada pessoa tem. Então, nesse caso de hoje, foi a grande artista chamada Evelyn Queiroz. Eu vou botar aqui embaixo o contato, o endereço do Instagram dela para vocês conhecerem a arte dela, mas uma arte muito legal, uma artista muito legal. Essa semana, inclusive, está expondo em Berlim, não está nem aqui no Brasil, mas ela deixou para a gente encomendado já. Eu falei, olha, eu vou entrevistar o Simoninha, você vai fazer especialmente para nós. E tá aí a brincadeira que ela fez para a gente. Então, o programa sempre tem algo improvado, que você não está muito acostumado. O Simoninha já foi entrevistado 1000 vezes, mas esse tipo de sacanagem que eu vou fazer agora, provavelmente nunca fizeram com ele. O que é mais chato? O fã que te interrompe no meio da corrida matinal para tirar uma selfie, não é nem para falar oi, né? Porque até aí tudo bem, oi, não, tem uns caras que param para tirar uma selfie. Quem que é mais chato? O fã que te interrompe para tirar uma selfie no meio do negócio que você está fazendo, o publicitário, aquele publicitário que não sabe nada de música e dá palpite na trilha sonora que você fez, falando uns absurdos, você já deve ter ouvido milhões deles. Ou o entrevistador fazendo pergunta besta, tipo essa que eu estou te fazendo agora. Quem é mais chato? O fã intrometido, o publicitário que não entende de música ou o entrevistador fazendo pergunta esquisita? Quem é o mais chato? Pode falar. Olha, é difícil. Não, vou te falar, eu fico muito bravo quando me paro na corrida, porque eu estou no meio do treino, concentrado, tem tempo, né? Tem uma série de coisas, né? Vou tentar baixar meu tempo. Aí o cara fica insistindo, ele, não, para, é rapidinho, é só uma foto. Eu falo, cara, eu estou treinando, se eu parar, eu vou perder o meu tempo. E as pessoas não entendem. O publicitário, ou enfim, quem quer que fale uma bobagem de música, eu relevo, porque ninguém tem obrigação de conhecer música, né? Sim, é uma coisa que não é uma coisa... É claro, se você está tratando sobre assunto, você pode ali se informar um pouquinho melhor, mas muitas vezes a pessoa quer falar um negócio e não tem um vocabulário e se expressa mal. Então é uma coisa que eu acho menos grave. Se a pessoa, obviamente, também escutar você depois, né, uma discussão, não que a pessoa também insistir naquilo, né? Tem aquela clássica, pô, tem que tirar o sininho da trilha, mas aí você escuta a trilha, não tem sino na trilha. Não, mas tem sininho aí, tem que tirar o sininho da trilha. Não, mas não tem sininho. Aí até descobri que o sininho era o prato. Agora, a terceira é complicada também. Qual que era? Do entrevistador fazendo pergunta besta. Olha, tem umas que realmente são inacreditáveis, né? É mesmo? Não, tem outra clássica. A menina também, eu e o Marcos dando entrevista em algum lugar do Brasil, e a menina chega, Simonal. A gente fazendo o baile do Simonal, que é um show tributo em homenagem ao Simonal. Sim. Que bacana, seu pai, que alegria. Aí ela falou assim, meninos, que dia que a gente vai ter a alegria de ver vocês cantando com seu pai? O Marcos olhou pra mim, aí o Marcos assim, sério, falou, ó, se depender de mim, vai demorar muito pra acontecer. Puta sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Aí você entender, falou, pô, será que eles não se dão com o pai? Que absurdo. Mas isso que dá, não dá uma lidinha antes, né? Não custa nada, né? Uma colinha, né? Isso eu acho um erro grave, porque hoje em dia
Tem um negócio chamado Google, Então, pelo amor qualquer de Deus, celular, qualquer, né? genial. Se depender de mim, vai demorar pra cacete. Boa, ótima resposta. Ai, Simonal, que maravilha. Meu querido, obrigado pelo seu tempo. Queria agradecer muito a tua presença aqui, o nosso bate-papo. Daria para fazer mais 2 horas de conversa fiada nossa aqui. Nós vamos fazer uma em casa em breve, já te aviso. Com certeza. Pode se despedir dos nossos amigos e depois eu te mostro como é que ficou. Tá bom. Ó, amigos, Mário, obrigado pelo convite. Adorei, adorei, adorei. Papos improváveis. Pô, que delícia. Falei um monte de coisa aqui que ou nunca falei ou poucas vezes falei na minha vida. Então, pô, você conseguiu aí uma proeza muito legal. Sabe que eu te adoro. Pô, vida longa aí esse projeto maravilhoso e obrigado pelo convite. Obrigado, querido. Beijo. Tchau.